Olá pessoal, meu nome é Suzy, eu faço parte aqui da equipe de suporte e integração com o desenvolvedor e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o tratamento de retorno quando ocorre o erro ou a rejeição 6010 no SAT, que geralmente é conhecida como erro desconhecido. Então eu vou mostrar para vocês 4 exemplos de em que momentos isso acontece e como que a gente faz para tratar isso, tá? Então, primeiro passo, ó, eu vou abrir aqui meu exemplo e a gente vai fazer uma venda. Quando você abre o exemplo, normalmente aqui na parte de teste, você tem a emissão cupom teste. Aqui ele já tem métodos pré-definidos, só que ali dentro tem uma coisinha diferente na rotina. Então, quando a gente envia, o que acontece? Ó, eu vou fazer aqui um cupom de teste, vou deixar os valores padrões mesmo, um cupom, 3 itens, e vou clicar em enviar. Quando a gente faz isso, ocorre o erro no cupom. E em seguida aparece a rejeição 6010, erro na validação de conteúdo. Então, como que eu faço para descobrir qual é o erro? A DLL ela tem um recurso, um método muito interessante chamado R-aviso-erro. Então, é esse método que a gente vai usar para descobrir o que aconteceu com esse cupom, o que estava de errado nele. Então, a gente vem aqui ó, no exemplo, em métodos de retornos status, e a gente procura o método R-aviso-erro. Aqui, ó, na hora que executa, ele já te traz o código e o erro. Então, o código da rejeição é a 1235, que é CNPJ do destinatário inválido. Então, se a gente for pegar para ver lá o exemplo, realmente o CNPJ que é enviado naquela emissão cupom teste é o mesmo CNPJ com o qual o SAT foi ativado, por isso ele dá essa rejeição. Então, sempre que você tiver uma rejeição, o que você precisa fazer? Primeiro descobrir o que é e em seguida pedir para cancelar. Aqui mesmo na emissão cupom teste tem um botãozinho para cancelar a venda. A gente clica aqui e ele cancela essa venda automático, certo? Agora, um outro exemplo de rejeição que a gente vai fazer, em vez de usar o emissão cupom teste, agora a gente vai fazer um outro. Aqui, ó, a gente vai fazer uma venda normal e vai passar um dos parâmetros errado. Aqui, primeiro a gente vai em métodos de emissão, abertura de cupom, vai no método ACF abrir. Aqui eu não vou colocar nenhuma informação, pode ser mandado em branco, vou enviar. Aqui na parte de venda, eu vou usar o método ACF vender completo. Aqui ele já vem configurado com alguns dados padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o CFOP. Já vem configurado aqui com 5102. Eu vou apagar e vou clicar em enviar. Inicialmente, ele não vai me dar nenhum erro, né? Ele vai passar e eu vou fazer o restante chamar o restante dos métodos. Agora que eu vou fazer a totalização. Depois eu vou aqui no método de pagamento, ACF efetuar pagamento, vou colocar, sei lá, R$1. Aí, por último, eu vou fazer o encerramento. Posso colocar, por exemplo, obrigado e volto sempre. E vou enviar. Na hora que eu fizer isso, vai dar o erro 6010 de novo, que é erro de validação do conteúdo. Aí eu venho aqui, chamo o método R-aviso-erro, ó, métodos de retornos status, método R-aviso-erro, e aqui ele me dá a descrição do que significa. Então ele vai me dar a rejeição 1462, que é CFOP não é de operação de saída prevista para o CFE-SAT, certo? Novamente eu vou em cancelar. Posso até fazer a venda de novo colocando o CFOP, que aí ele vai registrar certinho, né? Aqui, um detalhe interessante. Depois, se vocês olharem lá no arquivo de auditoria, o arquivo de auditoria ele é criado na pasta. Deixa eu só entrar aqui na pasta. Teste SAT, ó, ele é criado automaticamente. Aqui no final, nessa última venda, tem o 6010, tem a informação do CFOP. Se eu for verificar qual CFOP que a venda foi feita, esse aqui ele foi informado um CFOP padrão. Quando você cria o XML a primeira vez, ele vem com um valor padrão que está bem aqui. CFOP, ó, 001. Então, por isso, se você mandar aquela tag em branco, ele vai te dar um retorno de que está faltando alguma tag obrigatória. Mas, às vezes, se você não mandar nenhum valor e tiver configurado, por exemplo, o 001 no XML, ele vai passar a venda normal e só no final que ele vai te dar a rejeição 6010, certo?
Isso aqui é só para vocês entenderem por que deu essa rejeição. Agora, a gente vai fazer um outro exemplo. A gente vai entrar aqui, ó, por exemplo, no XML de configuração, o Daruma Framework Underline SAT, a gente vai editar ele. Vamos trocar aqui o valor da tag SIGNAC, por exemplo. SIGNAC, para quem não sabe, é a que recebe o código de vinculação do SAT, que é aquela string de 344 caracteres. Aqui, por ser um SAT de homologação, ele tem uma frase. Então, eu vou tirar essa frase, dar um Ctrl X, eu vou até abrir um outro bloco de notas. Vou guardar isso aqui em outro lugar, né? Porque senão depois eu não vou lembrar a frase inteira. E vou salvar o meu XML sem essa informação. Daí eu vou ter que fechar o meu exemplo. E vou abrir de novo para vocês verem. Vou executar novamente. Aqui eu vou fazer uma venda. Lembrando que a informação que eu tirei foi uma informação lá do XML. Então, aqui eu vou passar ela normalmente. Os métodos de abertura, de venda de item, totalização e pagamento, eles são métodos de registro apenas. Então, aqui a DLL vai pegando as informações e vai montando o XML de envio. E só no encerramento é que ela efetivamente vai fazer a comunicação com o equipamento SAT para enviar esse XML, tá? Vou fazer o pagamento aqui. E agora eu vou fazer o encerramento. Não vou colocar nenhuma frase. Vou enviar. Novamente, ele deu o 6010. O 6010 é um erro muito genérico, por isso a maioria das pessoas fica desesperada quando vê esse erro, porque não sabe que se trata. E a gente está vendo aqui que ele pode acontecer por diversos motivos, né? A gente já testou com o CNPJ incorreto, pode ser o CNPJ tanto do contribuinte, como foi o caso aqui no nosso exemplo, como o CNPJ da software house e também o CNPJ do emitente. Às vezes, principalmente quando você está fazendo a instalação no cliente novo, às vezes você erra alguma informação lá no XML de configuração e aí acaba, na primeira venda, tendo essa rejeição 6010. Então, ó, novamente aqui, eu vou no método de retornos e status, vou no método raviso-erro e aqui ele me dá a informação. Ó. Aqui ele me deu o erro 1455. A assinatura do aplicativo comercial não é válida. Isso porque, como a gente já tinha feito antes, né? Aqui no XML de configuração do SAT, a tag SIGNAC estava vazia. Eu vou voltar a configuração dela, ó. Copiar aqui de volta. Colar aqui na tag certinho. Para a gente poder fazer mais um teste. Salvei. Vou executar o meu exemplo novamente. E agora, a gente vai fazer mais uma venda com o objetivo de ter essa mesma rejeição 6010. Agora aqui, eu vou fazer a abertura. Aqui ele está me dando que o CFE já está aberto. Então, eu vou fazer o cancelamento, que eu tinha esquecido. Sempre que der uma rejeição ou um erro, você tem que cancelar o cupom 1 e começar do zero, tá? Ó, fiz a abertura. Vou fazer a venda, vou usar o ACF Vender completo. E aqui, agora, eu vou mudar a tag NCM. Eu vou tirar 2 dígitos dela. Já tenho o NCM configurado aqui, eu vou tirar 2 dígitos dela e vou mandar. Ele deu comando executado com sucesso, que inicialmente ele está montando o XML, né? Ele não sabe que está errado. Vou fazer a totalização, o pagamento. E o encerramento. Vou enviar. Como esperado, 6010. Erro na validação do conteúdo. Agora, eu vou chamar o método raviso-erro para descobrir qual é o motivo da rejeição. Se ele vai me dizer que é realmente o NCM. E olha só o que aconteceu. Aqui é a situação mais desesperadora possível. Ele já deu 6010, quando você chamou o método para detalhar o erro, ele veio com o 1999, ou 1999, que é erro não identificado. E agora, o que a gente faz quando isso acontece? Não precisa entrar em pânico. Como a gente sabe, algumas tags, elas não são obrigatoriamente validadas. O caso do NCM é um desses casos.
que a gente tem que verificar na nossa configuração, mas que ele não tem um retorno específico para informar. Então, o que a gente faz? Deu esse erro, 999, que é o erro desconhecido, a gente vai entrar aqui no Help, já estou com ele aberto aqui, e aqui na parte do SAT, em configurações do XML, ó, configurando o XML Daruma Framework _SAT. Aqui ele mostra todas as tags que tem nesse arquivo. Tem o nome da tag e a descrição do que ela faz. Sempre que tiver esse asterisco na frente, quer dizer que é uma tag de preenchimento obrigatório. Então, o primeiro passo para você fazer essa análise é você verificar se todas essas tags que têm esse asterisco, que são obrigatórias, estão configuradas corretamente no XML, ou se a aplicação passou o valor correto nelas. Então, ó, código de ativação pode dar essa rejeição. A gente vê aqui, layout de impressora, layout de impressão está marcado como obrigatória, mas é só para fazer a comunicação com a impressora. Ela não vai influenciar nessa rejeição 6010 que a gente está tratando agora, tá? Tem aqui, ó, CNPJ da Software House, Signia C, que foi uma das que a gente testou, número caixa, sim, a gente tem que colocar o número do caixa, e ele tem que ter 3 caracteres. Então, se é o caixa número 1, você vai colocar 001 lá no XML, certo? Que mais? Aqui para baixo, na parte do destinatário, tem o CNPJ, às vezes, ou o CPF, né, do emitente. Aliás, minto. Aqui em cima, destinatário, tem o CNPJ ou CPF, mas eles não são obrigatórios, porque você informa na abertura do cupom, se quiser, né? Aí aqui, no grupo emitente, emite, tem o CNPJ, que é o CNPJ do estabelecimento, a inscrição estadual, a inscrição municipal, se tiver é necessário colocar também, a tag de unidade federada, que a gente também costuma configurar, né? E aqui embaixo tem 2 tags, que é a INDRAT ISSQN, que ela informa se vai ter desconto no subtotal relacionado ao ISSQN, você tem que colocar S ou N, sim ou não, para ela. E a INDREGRA. INDREGRA também ela é obrigatória. Ali você vai indicar se o seu sistema vai trabalhar com arredondamento ou truncamento, certo? O NCM, ó, vocês vão ver que ele não tem, mas é sempre bom olhar. Se você passou o NCM, verifica lá se ele tem 8 dígitos ou se ele tem 2, que é os 2 tipos que o SAT aceita, né? Se está configurado corretamente. No nosso caso, como a gente apagou as 2 últimas tags, ele tinha 6 dígitos. Então, por isso que deu a rejeição 1999, certo? E a parte de imposto ali também, se tiver faltando alguma dessas configurações de ICMS, PIS ou COFINS, no momento na abertura do método de venda, na chamada do método de venda, você já vai ter uma rejeição ou uma informação ali falando que a tag obrigatória não foi informada. E aí você dá uma olhada no XML. Se nada disso funcionar, fala assim, eu olhei o XML, eu chamei o método raviso_erro, que é o grande, né? Que é o método que a gente gostaria de indicar como o principal para você fazer o tratamento do retorno 6010, é usar esse método. Se nada disso funcionar, daí você tem, né, logicamente, que entrar em contato com o nosso suporte para a gente verificar. Aí, para ficar mais fácil para a gente pede que habilite o arquivo de auditoria, né? Para habilitar, você vem aqui no Daruma Framework XML, no grupo de SAT, que fica no final, quase do arquivo, e coloca o valor 1 na tag auditoria, como já está aqui. Feito isso, ele vai gerar um arquivinho lá na pasta do seu sistema, o arquivinho auditoria _SAT. E aí esse arquivo você manda para a gente consegue analisar e ver por que deu essa rejeição. Em último caso, se nada, né, se nenhuma desses tratamentos que você fez no sistema funcionar, você entra em contato com a gente que a gente ajuda. Então era isso, pessoal, que eu queria falar. Então os principais motivos da rejeição 6010, como a gente viu aqui, configuração de tags obrigatórias como CNPJ, a informação do CFOP, se você passar ela como, né, como vazia ou passar um número que seja inválido, ele vai rejeitar também. Configuração do Signia C, que é o código de vinculação, o código de ativação também da rejeição, tá, gente? E o NCM, que é o mais complicado aí da gente descobrir, mas olhando no XML de configuração você consegue achar também essa informação, tá, pessoal? Então era isso. Qualquer dúvida aí, entre em contato com os nossos canais de suporte, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Obrigado, galera, e até a próxima.